Muito bom dia! Como vocês estão, meus queridos? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, sexta-feira santa, hein? São 8 da manhã aqui e eu vou falar um pouquinho do cenário de criptos para vocês. Apareci aqui, mas o resto do meu dia vai ser em penitência, de mais silêncio. Nem vou olhar gráfico. Eu recomendo que vocês tirem esse momento para vocês também, porque hoje, para quem é cristão, né? Hoje é um dia muito importante a gente lembrar do momento de Jesus na cruz e se entregando para que todos nós fôssemos salvos do pecado. Então, acho que quem puder tirar um momento aí para fazer uma oração, para voltar para dentro, eu acho que é muito importante. Sair um pouco de redes sociais, um pouco de gráfico aqui. Eu só tô porque realmente é trabalho que eu tinha que soltar hoje, mas eu recomendo fortemente porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba se esquecendo por que nós estamos aqui, se esquecendo qual que é o principal motivo da gente estar viva, por que nós estamos aqui e por causa de quem nós estamos aqui. Então, se a gente puder parar, refletir um pouco, orar bastante, é um tempo muito precioso, um tempo muito importante da gente reconhecer o valor de Cristo nas nossas vidas. Então, essa é a minha palavrinha para vocês hoje. Vamos lá, falar sobre mercado então. Colocando aqui já gráfico de Bitcoin, nada mudou, né, na nossa vida, tá aí nesse marasmo. E, gente, cada vez mais eu tenho sido mais decisiva com vocês, que eu acho que a gente vai ficar talvez nesse tempo lateral por um bom tempo. Quem sabe aí realmente ter meses e meses. Se a gente for pegar aquele ciclos até do Plan B, o cara mais antigo aí do Twitter, que ele que estipulava, né, em tal data Bitcoin vai estar em tanto. E o cara cravou, de fato, muitas questões. Tudo isso por conta do cálculo que ele fazia lá. Eu não sei explicar de fato. Ele tem uma fórmula gigantesca lá, mas ele conseguiu acertar. Talvez ele errava às vezes por dias ou um mês ou outro, mas assim, acertava os preços de fato, quando ninguém dava muita moral pro Bitcoin. E tem uma leitura de ciclos que ele falava que os ciclos do mercado eles duram tanto tempo. Então, fazendo essa conta, trazendo desde quando a gente está dessa forma lateral, que é aqui, ó, de fevereiro, a gente seguiria aí até aproximadamente outubro. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas fato é, não fiquem afobados que agora vai, agora vai cair, agora vai. Eu acho que inclusive o Fear and Greed ele tá sendo um termômetro bem bacana aí para a região. Aproveita você que tá acumulando posição, que não tem tanta posição, você tá na melhor região possível. Inclusive, se a gente for colocar aqui o Fear and Greed de ontem para hoje, ele caiu para 9 novamente, né? Abaixo de 10 é tipo o filé do filé. O 8 tava, acho que há 2, 3 dias. 9 tá bem bacana, tá bem interessante. Então, assim, acumular o máximo de posição que você conseguir dentro daquilo que você tem de percentual reservado do capital. Lembrando que não dá all-in de toda a parte de acumulação da posição aqui, porque a gente pode vir primeiro para essa região, né, como primeiro alvo, e a gente tem o segundo alvo aqui. Vamos olhar. Então, divida aí em 20 mãos e vai fazendo, vai aproveitando esse momento. Porque fato é que quando tava todo mundo eufórico, né, que tava nessas regiões aqui, tenho certeza que a grande maioria tava comprando aí. E se você tava disposto a comprar aqui por volta de 100 mil, por que você não está disposto a comprar por volta de 68, 65, sabe? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, olhando pelo cenário diário, a gente sim tá nesse cenário ainda de redistribuição aqui, que tem como alvo primeiro para cá, seguido para cá, em 48. Eu ainda gostaria do reteste nessas regiões aqui, para a gente poder vender mais posições. A gente está vendido desde aqui, eu chamei no dia no canal, falei para vocês que o toque aqui a gente ia estar vendendo, então estamos com essa posição em aberto que tá aí, que tem alvo final, realmente vira até o fundo, mas eu gostaria de vender mais algumas querelas por aqui, nessa região. A gente tem regiões intermediárias de atuação, são regiões um pouco complicadas, né? Inclusive, lá na comunidade, a gente teve uma semana bem bacana. Se você não teve uma semana bacana, cara, aproveita esse sentimento que você tá, talvez, de frustração. Entra aí, 30 dias gratuito da comunidade e vai lá ver o que a gente tá fazendo. Inclusive, essa semana foi 100% assertiva. Então, a gente conseguiu cravar essa compra aqui, cravar essa venda aqui. Gente, tem para todos os lados. Logicamente, não dá para eu ficar passando essas informações aqui no YouTube para vocês, porque a gente se vê de vez em quando. Lá, como são as análises todos os dias, inclusive pré-mercado
ao vivo para vocês antes dos mercados abrirem. Então, o Clinton acaba conseguindo manter as regiões de 1 hora. Então, dá para fazer trades mais curtos, certo? Então, essas regiões a gente já conseguiu trabalhar aí durante a semana. Se a gente for olhar aqui o próprio 300 minutos, que é os 5 horas, a gente não precisa descartar que estamos realmente ainda no canal. Aqui, a gente pode até marcar ele assim agora. Aqui ele vai fazendo zigue-zague, ele vai se modificando conforme eu vou vendo que ele vai tendo pontos de parada, eu vou modificando o canal. Seja para cá, seja para cá. A gente vai tendo que fazer sentido até para a gente entender qual que é o real sentido desse movimento. Aqui a gente pode estar olhando que os 60 minutos ele está tentando trazer os preços para alta novamente, né? Se a gente for ver aqui o nosso fluxo topos e fundos ascendentes. Mas a Ariane veio aqui, veio para capturar a liquidez e continuar o fluxo. Daí, o que aconteceu aqui nesse ponto? Que a gente tinha marcado para vocês essa região inteira aqui, inclusive, né? Quem viu aí o último vídeo tá vendido ou já realizou, porque aqui já era um ponto que já pode sair do trade, né? Então aqui a gente fez a inversão do fluxo quando a gente perdeu aqui, a gente fez a inversão do fluxo quando perdemos aqui, fizemos o primeiro boss aqui e depois a gente reverteu novamente. Então, a gente sabe que esses 60 minutos está muito brigado, dá para entrar por tempos mais curtos, dá, mas eu não sou uma pessoa que, sinceramente, eu não ganho em cima de nada que as pessoas vão boletando, né, abrindo e fechando a ordem. E nem nunca quero, porque acaba que essas pessoas que ganham em cima torcem para você clicar. E a gente quer aqui clicar o mínimo de vezes possível. O giro é algo que a gente não quer. A gente quer ser o mais assertivo possível. A gente quer se expor o mínimo possível no mercado. Porque a gente entende que quanto mais eu me exponho, maior a chance de eu ser estopado. Então a gente quer ficar fora o máximo de tempo no mercado. Quando clicar, tudo bem que eu tô naquela operação lá do diário, mas é diário a minha referência, então eu sei que vai demorar mais tempo meu alvo, mas operações de 60 minutos, operações de 15 minutos, cara, é papo, entendeu? Então dentro desse cenário aqui, a gente ainda tem sim, como validou essa região aqui que tem uma linha de boss, que foi a defesa do médio player, essa região volta a ser validada, aqui a gente pode até estar criando um inducement para tentar fazer uma venda novamente. Dentro do nosso modelo, se a gente tiver uma divergência aí num tempo gráfico menor, um 12 minutos, uns 5 minutos, ela é válida. Mas eu aconselho fortemente quem não tá na comunidade não ficar operando nessas regiões aqui, porque são regiões que podem ir mudando as linhas de boss, são regiões que a pessoa precisa ter um pouco mais de conhecimento do nosso operacional. Tem playlist gratuita no canal, tá? Mas é porque a maioria das pessoas não tem tempo para ficar olhando ou não tem paciência. Mas tem tudo aí, do zero ao topo de SMC, tudo gratuito para vocês. E a gente fala muito sobre como a gente utiliza o RSI e o MACD, tem vídeo aí no canal também, se você quiser entender mais. Se tá achando que tá bagunçado por aqui, vai, testa lá os 30 dias gratuito, e aí lá tem muito conteúdo para você também, beleza? Aqui é a melhor região, mais assertiva, é uma região de 5 horas que a gente poderia estar trabalhando, olhando inclusive que a gente tem esses topos nivelados aqui, essa construção de liquidez, tá? Então aqui seria uma região bem bacana dentro desse Fair Value Gap para a gente voltar a cair. A pessoa mais conservadora, inclusive, não vai operar nos retângulos amarelos para mim, vai operar somente aqui, que é em 70.060 até 70.840. Depois a gente tem essa região de 72.100 até 72.900. E por último aqui, que é o reteste de toda a estrutura de redistribuição que a gente acredita, né? Então que vem aqui de 73.860 até mais ou menos aqui os 75.160, tá? Até esse topinho aí. E compras fortes, zero, niente, meu amigo, rien, para quem fala en français, eu sou. É isso. E a gente tem agora aqui muito cuidado com as compras, né? Porque a gente tem esse fundo nivelado aqui que pode tentar uma captura de liquidez para quem sabe cair para dentro dessa região novamente. Mas de novo, posso até deixar marcado para vocês, é uma região ok. Mas aqui, essa eu não vou nem deixar marcada, porque não tem linha de boss. Vou deixar de fora para vocês. Eu gosto de marcar quando tem linha de boss, porque ela aumenta o nosso nível de assertividade em 70%, 80%, né? Então, realmente prefiro me abster disso. Eu gosto de passar o que eu vou fazer, então eu não olharia para compras aqui. Somente se tocar essa região e revertesse o fluxo 60 minutos. Ou seja, se para ele tocar aqui ele precisa voltar a 100% de baixa, quando ele tocar aqui, se ele fizer isso aqui, que é o choque, voltar para essa região, pode ser que eu pense numa compra de um risco bem menor na nossa visão. Então é isso que a gente tem para Bitcoin.
Olhando aqui para o dólar index, que movimenta todo o mercado, né? Se o dólar index cai, isso aqui sobe. Se o dólar index sobe, o DXY, isso aqui cai. Então, olhando aqui, ele está ainda nesse marasmo, não veio testar o que level dele ainda. Estamos aguardando piamente. Quero muito que ele venha testar aqui para manipular e para depois ele subir. Tudo bem que se a gente for dar um zoom aqui nessa região, a gente tem essa pernada válida. Essa pernada aqui é uma pernada válida, certo? Porque fechou acima daqui. Só que como eu ainda tenho essa construção de fundos nivelados, eu gostaria mesmo que ele capturasse liquidez para ter mais combustível para subir aqui. Se ele subir daqui, ele vai subir bem de forma quero, não quero, quero, não quero. Entendeu? Então é isso que a gente tem de DXY. Agora vamos falar aqui dos outros mercadinhos, né, que a gente gosta bastante. Ethereum é um carinha que nós curtimos muito. Ele tá trabalhando nesse canalzinho. O canal tá bem mais respeitado do que o Bitcoin, né? Toda hora tem que ficar retocando ele. Mas é um canalzinho que aqui eu tenho uma venda de 60 minutos que pode até acontecer sábado. Sábado tem dado muitos trades, né? Inclusive no imersão que a gente tava lá, que foi muito bacana para quem participou de dentro da comunidade. A gente tem vários comentários que foram muito bacanas, que deu para acrescentar bastante no operacional da galera. No imersão, eu tava dando aula, tocou o alarme e deu trade durante o treinamento, né? Eu não gosto de ficar clicando, mas eu expliquei pro pessoal que eu quero operacional e foi bem bom. Foi essa venda aqui, que deu um bom desenvolvimento. Respeitando esse canalzinho aqui, então, a gente tem primeira região de venda em 2134 até 2167. Depois a gente vem para 2229 até 2285. E aqui, última região, 2309 até 2400. A gente tem uma região do diário que tá ficando cada vez mais forte que essa daqui, tá? Em 2.500 até 2.625. Inclusive, essa região aqui, eu me arrisco a dizer que se o preço viesse reto, direto e reto, eu pegaria aqui no toque para deixar protegido por esse POI do Fair Value Gap, sabe? Eu pegaria. Mas acho muito difícil. A gente sonha, mas é meio que difícil. Aqui, no curto prazo, a gente tem essa região que está segurando o preço. É a região de defesa do merge do player, não podemos esquecer. E está validada, inclusive até quase tocou aqui, né? Quase tocou aqui, deixando esse dulcimer até bacana para vir tocar aqui e tentar segurar o preço novamente. Não posso descartar que a gente tem esse fundo nivelado aqui, então por isso que as compras ficam sempre piores para mim. Sempre quando eu tenho uma liquidez após, por exemplo, eu quero comprar aqui, mas eu tenho essa liquidez abaixo, as minhas operações ficam mais frágeis, porque a regra número 1 do SMC é see the liquidity or be the liquidity, ou seja, veja a liquidez ou seja a liquidez. E é justamente aqui eu tenho uma liquidez. Se eu não vi ela sendo capturada, provavelmente eu vou ser liquidez se eu fizer alguma operação aqui. Então, por isso que são regiões frágeis, justamente por causa dessa região. Se liquidar esse fundo duplo, aqui pode ser um ponto de parada. Não irei fazer nada em toque de nada. Somente se reverter o fluxo aqui, né? Se ele chegar nessa movimentação caindo, a gente pode pensar nesse seguinte movimento e comprar aqui para evoluir. Entendendo que essa região pode ficar muito tempo lateral, mas sabendo que o meu risco tem que ser mísero perto das minhas vendas, porque se isso é o cenário da redistribuição, o alvo do diário que foi acionado aqui é perder isso aqui. Então, eu coloco as compras aqui para quem é cara que quer fazer alguma operação. Eu acho as compras muito mais frágeis. Nós sabemos disso. A gente veio de um cenário muito forte de queda, a gente tem um diário que já está posicionado aqui e o alvo desse diário é perder esse fundo. Tá? Então, não podemos esquecer isso. Pode ser trades rápidos, a gente pode fazer um tradezinho rápido aqui. Não é o trade que vai me pagar muito. Não é. O trade que vai me pagar muito é esse aqui da venda. Que a gente tá. E é essa daqui e essa daqui que a gente quer fazer de novo. E eventualmente, se vier aqui, né? Vai desconfigurar o cenário de distribuição. Mas aqui é uma venda ainda, porque aqui o semanal se posiciona novamente. Por que você fala isso? O diário acordou, o semanal acordou? Porque quando toca nessas regiões aqui, é uma região que eu sei que eu tenho um semanal que vai tentar bater para dar continuidade nessa tendência de queda. Aqui a gente tem um indicador que é exclusivo da mentoria, que está dentro dessa região também. Pode se mover? Pode, mas por enquanto está aqui. Então aqui é uma região que eu fico bem atenta que o semanal acorde para que ele defenda toda a posição dele. A gente tem que ter ciência disso. E aí, quem quiser saber até dessas regiões atualizadas, porque eu tô gravando hoje sexta-feira, aproveita que segunda-feira o Clinton vai fazer uma live aqui aberta no YouTube, às 8h15 da manhã, vai fazer pré-mercado de todos os mercados. Você pode até pedir lá, Clinton, você pode falar de XYZ para mim, as melhores regiões? Ele fala. Depois que ele falar dos principais, ele vai lá e fala para você. Então, 8h15 aqui no YouTube, aberto para vocês, na segunda-feira. Ripple, não quero saber de nada de você, meu amigo. Eu tenho essa região vendedora aqui, que eu quero bater na venda, se vier
1,3651 até 1,3836. Depois a gente tem aqui 1,4172 até 1,4390. Depois 1,4819 até 1,5043. E aqui eu tenho essa região, mas que eu só vou atuar depois que liquidar aqui, tá? De 1,6693 até 1,7165. E por último, o melhor ponto possível da venda, 1,8014 até 1,9197. Mas a gente não sabe se vai ter lá. Compras Nether. Solana, mais fraquinha de todas, junto com o Ripple agora que tá bem fraca novamente. A gente tem algumas regiões que a gente pode estar pensando em venda aqui. Compra, não quero nada, olha isso aqui. Como é que eu vou comprar aqui? Olha esse fundo aqui. Ave Maria, nem sai pra lá. Primeira região de venda que eu tô bem atenta aqui em 82,82 até 84,76. Depois a gente vem para essa região aqui de 87,43 até 89,28. Depois a gente vem para cá em 91,94 até 93,51. E por último, essa região que ela tá ficando mais forte ainda, porque a linha de Boss que estava aqui atrás, ela tá caindo e tá ficando dentro da região, então aqui se torna uma região muito forte. Para ser passada de primeira é difícil, pode passar, mas de primeira é mais difícil. Então 95,48 até 101,93. Pendle morrendo aqui lentamente, né? Muita gente fala, nossa, é uma bandeira de baixo e tudo mais. A gente não opera do SMC, a gente não opera padrão gráfico, mas sim, a gente entende, né, que da mesma forma que todas as outras estão formando essa bandeirinha aqui, né, o SMC sempre quer entrar nesse ponto, ou talvez nesse ponto, prevendo essa queda para pegar isso aqui, sabe? Então aqui, certamente, eu não entro nesse rompimento, mas se estiver rompendo mesmo, ele vai tentar fazer a projeção novamente. Idealmente, que todas fossem juntas, mas essa aqui tá bem ruim. Se você tá comprado em Pendle acreditando que uma hora vai voltar, não tem problema. Agora já é meio que Inês é morta, né? Alguém me perguntou isso da mentoria esses dias. Tem uma pessoa da mentoria que tá extremamente alavancada em Bitcoin. E aí, quando o Bitcoin começou a subir aqui para essas regiões, olha só. Quando o Bitcoin começou a subir aqui para essas regiões, a gente falou, ó, se você tá preocupada com o seu capital, você tá muito montada na posição, cara, sinceramente, talvez tenta aliviar um pouco da posição aqui. Ah, mas se daqui for subir, aí é a grande pergunta. Você fica mais confortável desse ponto, com o seu capital, você vê ele derreter mais 80%, ou você fica mais confortável de desalavancar aqui e quando ele subir, se ele subir 80%, nos recuos você poder, e aqui você desovar, né? Se ele subir 80% e não tá com toda a sua posição, mas nos recuos você puder ir comprando aos poucos, sabendo que ele voltou à tendência de alta. Qual que é o seu conforto maior? Se você tá em paz de estar extremamente alavancado aqui e cair mais 80% e dilacerar o seu capital e você tá em paz, fica comprado ainda. Espera, agora a Inês é morta. Se você não tá em paz, todo repique que o ativo dá numa tendência de baixa é motivo para você tentar sair. Não seja ganancioso. Essa é a hora que você tem que pensar como vai ser a sua vida se acontecer cenário A, cenário B. Eu, Ariane, não ficaria confortável de estar alavancada no ativo e essa pessoa tá cerca de 80% do capital dela, de ficar alavancada no ativo que eu sei que ele pode cair mais 50%, por exemplo. Não, eu prefiro sair e eu vou tentar construir novamente esse capital em outras operações ou quando isso aqui voltar numa tendência de alta. Bebê, se essa tendência de alta voltar no Bitcoin, cara, caiu a gente compra, você não precisa nem fazer muita análise, você entendeu? Mas agora aqui dói. E eu nunca vou falar pra vocês, igual certas pessoas aí, que um ativo é 200 mil, que Conga é 30, que, sei lá, ou era Vara, não sei, graças a Deus eu não participei desse VUCA-VUCA, eu só escutei, mas nunca participei da festa. Nunca vou falar isso. Por isso que não acredito nos YouTubers aí, nos YouTubers da vida, falando que um ativo vai bater 1 milhão. Eu não sei, você não sabe, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que trabalhar o que o gráfico tá falando. E aí eu sei que alguns têm a ganância, porque o mercado mexe com o sentimento, mexe com o nosso emocional. E a gente tem que tentar ser o mais frio possível. E fazer exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Se eu tô com muito medo, né? E lembrando, detalhe, eu estou fora
do ativo. Mas se as pessoas estão com muito medo, a gente vai tentar motivos de compra. Se as pessoas estão muito gananciosas, a gente vai tentar motivos para venda. Agora, se eu estou já dentro de um ativo, eu sei que é difícil a gente raciocinar. Eu sei. Por isso que a gente tem que sair um pouco da lupa e pensar, se isso acontecer, a minha vida vai ficar pior ou melhor? Eu acho que é muito mais difícil a gente ficar confortável sabendo que o nosso patrimônio está sendo dilacerado com algo que não é do nosso controle. Então fica a dica aí. Voltando aqui, né? Hoje eu tô muito... Nem era pra eu estar falando hoje era pra eu estar mais de silêncio, tá? Mas tô falando. Então Pendo é isso que tá. Nier. Cara, olha que engraçado. Olha que engraçado. Olha Nier perto das outras. Só aqui a gente vê que o ativo tá mais forte do que os outros, né? Então essa menininha aqui, vou te contar. Essa é uma menininha levada, que não tá obedecendo a mamãe dela, que é o Bitcoin, tá? Então, se for pra olhar qualquer uma dessas altcoins aqui, essa aqui pode ser uma queridinha no momento. Olha como ela tá ganhando força. Mas eu não vou descartar as nossas vendas aqui em 1296 até 1331, depois 1380 até 1413 e depois melhor venda aqui 1668 até 1815. A gente tem essa região aqui, mas acho que vai demorar para chegar. Aqui era uma região de compra que a gente tinha avaliado da última vez, né? 1,095 até 1,63. Se os 5 horas romper aqui, ele vai reverter a tendência dos 5 para alta e nada me impede de olhar isso aqui, ó, comprar para chegar até essa região aqui, vendedora. Olha a liquidez aqui. Eu não animo de fazer venda aqui não, só aqui. Eu tenho mais uma região para baixo, que é esse último ponto, em 0,995 até 0,951, beleza? E BNB, por último, morrendo. Cara, ó, BNB é a mais fraca, olha só, já tá perto do fundo do ano, deixando esse fundo duplo. Meu senhor, é procurar pelas vendas aqui. Nossa, se ele viesse até aqui para vender e perder esse fundo, melhor cenário possível. Melhor cenário possível. Fica difícil eu vender aqui nessas regiões por causa desses topos nivelados. Aqui a gente poderia até estar marcando esse fair value gap que vai tentar segurar? Pode. Vamos ver como ele se comporta aqui em 599,05 até 609,46. Depois a gente tem esse ponto aqui, 623,55 até 632,34. Depois aqui, 657,34 até 663,13. E por último, melhores regiões aqui, 685,50 até 745. Eu falo que é melhores regiões porque são regiões de diário, tá? Ali são regiões de 5 horas para baixo. E aqui, 713,90 até 739,28. E é isso, meus caros amigos. Eu espero que vocês passem um excelente feriado aí em família e olhem muito para dentro, orem bastante, porque a vida é sobre isso, né? É sobre Deus, o nosso centro de tudo. É assim que a gente vai ter uma vida melhor, é assim que a gente vai encontrar e alinhar o nosso propósito para ser criaturas melhores e com coração cada vez mais parecido com Cristo, viu? Eu oro sempre a isso. Para que eu seja mansa de coração, humilde e que eu tente transformar ele o mais próximo de Cristo possível. É isso. Um grande beijo para todos vocês e até mais.